Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar com vocês sobre uma série de livros, na verdade é uma duologia de ficção científica que eu gosto bastante, pelo menos do primeiro volume, né? Mas eu vou falar mais sobre isso com vocês. A série que estou falando é Jurassic Park e o Mundo Perdido, né? No caso, a continuação do Michael Crichton, né? O autor. Essa história é provavelmente o motivo de eu gostar tanto de dinossauros, gostar tanto de pesquisar a respeito. Eu gosto de tudo que se trata de dinossauros, todos os filmes já lançados, mesmo os ruins. Na verdade, a maioria deles são ruins. E eu fiquei sabendo a respeito desse livro há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, e acredito que talvez seja o caso de muitas pessoas aí, né? A gente conhece essa história por conta dos filmes, né? Dirigidos pelo Steven Spielberg, e posteriormente a gente teve outra série, né, que é como se fosse uma continuação, assim, que é o Jurassic World, que inclusive parece que vão lançar o terceiro filme. Mas enfim, vou falar pra vocês que esse livro aqui é muito bom, é bem melhor do que o filme, por sinal. E aqui a gente vai acompanhar basicamente os mesmos personagens do filme, né? A gente vai ter o Dr. Alan Grant, que é o paleontólogo super famoso lá. A gente vai ter a aluna dele, a Ellie Sattler, não sei se é assim se pronuncia o nome dela. Que na real ela é um pouco diferente no filme, no filme ela é mais velha, talvez porque em algum momento eles tenham imaginado ela como se fosse, sei lá, um par romântico pro Alan ou pra qualquer outro personagem masculino do filme, porque ela é bem sexualizada, inclusive, né, no filme, mas aqui ela é super jovem, ela tem tipo uns 24 anos e a relação entre os dois é super paternal, assim, pra falar a verdade. Mas enfim, a gente tem ela aqui também. A gente tem o Ian Malcolm, né, que é o matemático, que pra mim é, sei lá, um dos personagens mais incríveis, tanto do filme quanto do livro, apesar de no filme o papel dele ser um pouco restrito, assim, a gente não acompanhar tanto com tanta profundidade assim ele. Enfim, o enredo dessa história é que a gente vai ter um bilionário ali, né, que é o John Hammond, que está tanto no filme quanto no livro, e ele vai convidar, né, algumas pessoas estudiosas ali de algumas áreas específicas para analisar, né, uma atração que ele está criando em uma ilha da Costa Rica. E eu não preciso dizer para vocês o que é essa atração, né, gente? É o Jurassic Park. O velho conseguiu trazer à vida o que parecia impossível, né, que são os dinossauros, e eu gosto muito de ver essa vibe que ele traz, que você percebe que o autor, ele realmente é fascinado por essas histórias e que ele pesquisou bastante. Inclusive o Michael Crichton, ele era médico, tá? Ele já faleceu, mas ele era médico, ele era um estudioso, assim. E achei muito legal de ele colocar essa abordagem, né, dos DNAs sendo extraídos por meio do âmbar, né? Tipo, dos mosquitos lá que picaram os dinossauros, que ficaram presos no âmbar lá das árvores e tá, enfim, conseguiram sobreviver até hoje. Até porque, na época que esse livro foi lançado, lá em 1990, a gente ainda não estava ouvindo falar tanto assim a respeito dessas pesquisas, né? Então, você percebe já aí, no início, que o cara, ele pesquisou bastante, inclusive lá no final a gente tem uma entrevista com ele, e no final de O Mundo Perdido a gente também tem alguns extras, se não me engano, onde a gente vai entender um pouco mais da onde que o autor ele tirou suas referências, né? Ele realmente pesquisou muito a fundo, ele cita até alguns teóricos das teorias que ele coloca à prova aqui, né, dentro do livro. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que apesar de a gente ter esse enredo principal com os mesmos personagens, esse livro ele segue uma vibe um pouco diferente da do filme, apesar de o autor ele ter roteirizado o filme também, né? E eu acho que a maior diferença, né, é que aqui, gente, a gente não tem uma história de aventura, super família, sessão da tarde, entendeu? A gente tem uma ficção científica bem hard mesmo, com várias questões científicas colocadas à prova, vários aspectos técnicos assim que o autor vai deixando, tanto na questão filosófica, na questão da paleontologia, na questão da biomedicina, da genética, da matemática,
Enfim, gente, ele coloca vários aspectos científicos aqui, e ele coloca personagens discutindo a respeito disso, mas que é pra gente refletir a respeito também, então acho que essa é a maior diferença, porque o filme, ele é mais um filme de diversão mesmo, né, para atrair as pessoas, divertir as pessoas, um filme bem família. Aqui a gente tem uma ficção científica com cenas bem explícitas e cheias de violência, tanto que o autor ele vai falar aqui no final que a questão é que no filme, ainda mais na época em que ele foi lançado, a própria presença dos dinossauros elas já causavam impacto, né? Então ele não precisava necessariamente colocar cenas de violência, né, explícitas na tela, porque a própria presença do dinossauro já causava tudo o que precisava causar. Agora aqui a gente tem um livro, né, gente, que não é uma coisa visual, então ele comenta que foi por isso que ele colocou tantas cenas de violência, porque era para causar impacto, e como a presença dos dinossauros aqui não causam tanto impacto por não serem visuais, ele decidiu apostar nas descrições de violência, e realmente funciona, gente. E eu tava mencionando, né, que tem muitas questões matemáticas, porque o Ian Malcolm, né, como eu disse, ele é um matemático, e ele estuda a teoria do caos aqui dentro. Então ele vai mostrar pra gente, né, como desde o início ele já previa que aquele parque não teria como dar certo, e ele vai tecendo mesmo, né, as suas teorias no decorrer do livro, pra mostrar pra gente, né, o porquê que deu errado, onde que deu errado. É uma das coisas que eu mais gosto aqui, é sobre a teoria do caos, inclusive tá tipo tudo rabiscado, meu livro, tudo marcado, porque eu fiquei viciada mesmo nas falas do Ian Malcolm. E aí, em contrapartida, a gente tem a continuação, né, que é O Mundo Perdido. Ela foi lançada, eu acho que uns 5 anos depois, lá em 1995, 2 anos depois do lançamento do filme de Jurassic Park, né, que foi lançado lá em 1993. E os problemas desse livro, eu acredito, vieram em decorrência do próprio filme, né, gente? Porque acaba de um modo bem fechado. Há possibilidades de continuação? Há, mas não precisa. Todas as coisas são resolvidas aqui dentro. Mas eu acredito que com o sucesso do filme, né, o autor sentiu aquele peso, né, de trabalhar em uma continuação, até porque vieram depois, né, mais 2 filmes da franquia Jurassic Park, né, que ele também roteirizou. E eu já vou começar falando que o filme de O Mundo Perdido, ele não tem nada desse livro aqui. A não ser alguns dos personagens que a gente tem aqui dentro, né, que são os mesmos, mas a história, ela segue uma vibe completamente diferente. O primeiro motivo, a hora que eu comecei a ler esse livro, que eu já falei, nossa, esse livro não vai ser pra mim, é porque ele revive um personagem que ele tinha matado lá no primeiro livro. E é aí que a gente já começa, né, retomando o aspecto que eu mencionei. Eu acho que esse livro aqui, Jurassic Park, ele foi feito para ser um livro único. Mas com o sucesso estrondoso, o autor se sentiu, né, pressionado a escrever uma continuação. Então ele precisava de um personagem forte, né, e que já tivesse cativado o público, né, para protagonizar essa sua segunda história. Então o que ele faz? Ele pega um personagem que tinha morrido lá em Jurassic Park e ele inventa uma história meio besta, assim, do tipo, eu fingi que eu estava morto, porque senão eu ia ter muitos problemas com o governo costarriquenho por conta de tudo aquilo, porque o governo costarriquenho estava processando todo mundo. Então o que ele fala é assim, eu fingi que estava morto para não ter problemas governamentais e políticos aí, é isso. Então ele é revivido aqui nesse livro e você pensa, tá, tudo bem. É difícil de engolir? Isso, é difícil, mas tudo bem, se der uma explicação, eu vou fingir que eu acredito. Mas então você espera o quê? Que o personagem ele tenha uma relevância muito grande para a história. E acontece que o personagem não tem uma relevância para a história. Na verdade, ele é um estorvo na maior parte do tempo, ele não faz nada útil, você fica assim, meu Deus. Na real, quase todos os personagens são detestáveis, assim, você não consegue sentir empatia por eles. E então, o enredo desse livro é o seguinte, tem um cientista, né, um pesquisador, ele recebe umas notícias ali da Costa Rica falando sobre alguns animais estranhos, répteis, né, e ele cisma achando que são dinossauros, né, na real ele está certo. Eles abafaram todo o caso de Jurassic Park, mas tem alguns vestígios ali, ele sabe disso, as coisas não ficaram tão apagadas assim, então ele vai para essa ilha que não é a Ilha Nublar, né, a ilha em que aconteceu os eventos do primeiro livro, e eu já fiquei assim...
Então existe outra ilha? Outra ilha com dinossauros? Como é que esses dinossauros foram parar ali? Mas enfim, eles até que explicam ali como foi, que é o rolê, apesar de que não me convenceu tanto assim, não acho que deveria existir uma segunda ilha, mas enfim, esse cientista ele vai pra lá, ele vai meio que sozinho, né? Ele vai com 2 acompanhantes ali, mas que acabam morrendo, então ele tá em perigo. Ele consegue entrar em contato com a equipe dele nos Estados Unidos, então eles vão pra lá, né, pra tentar salvar ele. Mas vamos voltar pras críticas. Os vilões dessa história, eles são ridículos. Eles são mortos, tipo, logo que eles colocam os pés na ilha, é isso. 2 deles já são mortos. E o último que consegue sobreviver, né, até os últimos capítulos ali do livro, ele é morto de uma forma super ridícula, assim, do nada. Também você percebe que ele não é uma ameaça alguma. Então eu fiquei pensando, por que que tem esses vilões, né? Não é que eles são vilões, eles são antagonistas da história, mesmo não servem pra nada. As cenas são super maçantes e não tem nada daquele ritmo frenético do primeiro livro, né? Que você lia, tipo, 100 páginas sem ver, assim. Aqui, gente, eu levei um pouco mais de um mês pra ler esse livro, pra vocês terem noção, porque eu não tava conseguindo me apegar à história. Como eu disse, os personagens são meio sem graça e só tem, tipo, um ou dois que você fala assim, esses daí podem ficar vivos até o final da história. E por fim, só tem uma coisa que eu achei muito legal aqui, que é o que eu mencionei lá, né, que tem o personagem, a única coisa que o personagem faz é filosofar a respeito desse aspecto, mas a gente tem um embate ali entre 2 estudiosos, né, entre 2 cientistas, que eles falam muito sobre a teoria, né, da extinção dos dinossauros, e eles divergem, né, porque eles acreditam em coisas diferentes. Mas o que tá em prova aqui é se realmente foi o Big Bang que destruiu os animais, que matou, né, os dinossauros, ou se foi uma coisa mais baseada nos comportamentos dos animais. E eu gostei muito de ver isso, porque eles mencionam que de tempos em tempos a Terra ela passa por drásticas mudanças, que nem sempre isso é decorrente de algum evento climático, né? Que às vezes se trata de algo mais comportamental, né? Como eu disse, do comportamento dos seres que habitam aquele lugar em determinada era. E eles mencionam também que essa era em que a gente vive, né, a era do Homo sapiens aí, ela provavelmente vai passar por uma drástica mudança, muito mais rápido do que qualquer outra era que já tenha existido aí no mundo. Mas é isso, gente. Me digam aí se vocês já leram Jurassic Park e o Mundo Perdido. Se vocês têm a mesma opinião que eu, ou se não, me digam aí, né, qual é a opinião de vocês. Se vocês gostam, né, das adaptações desses livros. Se você sabia aí que tinham livros, né, dessa grande história aí, que é uma das mais famosas do cinema, gente, o Jurassic Park ganhou, tipo, 3 Oscars e, tipo, 15 outros prêmios lá na época. Foi um filme estrondoso, gente, de grande sucesso. E é isso, gente, é uma das minhas histórias favoritas, não tem jeito. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a conhecer meu canal lá no Twitch, estou fazendo lives por lá quase todos os dias, de vez em quando a gente tem sorteios por lá também, vou deixar na descrição aí o link. E também peço que vocês usem o meu link da Amazon, né, para adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que você queira comprar por lá, que você me ajuda sem gastar nada mais por isso. Um beijo e até mais!